Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Obrigado, Carlão, que você tenha muitos netos. Eu sei que filho já parou, né? É isso, né, Sônia? Isso, obrigado. Vamos agradecer os meninos, as meninas aqui do louvor e todo voluntário que torna esse culto possível. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Deus abençoe cada voluntário, duas coisinhas. Hoje, se eu não me engano, é aniversário da nossa irmã Rosalina. Isso. Se você tiver oportunidade, tem o contato dela, manda um recadinho. Para quem não se lembra, a irmã Rosalina ficava ali como introdutora do culto e foi acometida com esclerose lateral amiotrófica, e por essa razão está impedida de estar conosco. Mas todas as vezes que ela tem contato com o pessoal da igreja, ela fala do amor que tem por meio de um software conectado num hardware. Então, se você puder, manda um recadinho de feliz aniversário e as suas orações em favor da nossa irmã. Amém? Amém? Obrigado. E segundo, eu gostaria de reforçar o nosso Family Camp. É uma ótima oportunidade para nós nos edificarmos mutuamente. Vai ser um tempo agradável, uma oportunidade de conhecermos mais da Palavra de Deus. Preparei uma série de estudos para fazermos. Por exemplo, nós vamos estudar sobre comunicação na família, um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre como você pode ser, do ponto de vista bíblico, bem-sucedido nas suas finanças e como sermos pais bem-sucedidos. Então, se você está livre, isso falando dos mais adultos, mas há temas que são temas universais, valem para todas as pessoas. E além disso, a programação para crianças, adolescentes e jovens. acampamento abcar.com. Amém? Eu acho realmente fascinante o que Deus faz em nossas vidas. Coisas que nós não imaginamos. Nós nem imaginamos o que Ele vai realizar em nossas vidas. Como a maioria de vocês sabe, cresci em Suzano, área rural, família muito modesta, pouquíssimos recursos. Mas aprove a Deus me abençoar com muitas oportunidades. E numa dessas oportunidades, eu estive dando treinamento corporativo para empresas nos Estados Unidos. E numa dessas empresas, o dono da empresa, no final de um desses treinamentos, me perguntou se eu gostaria de voar com ele, fazer um voo panorâmico na região de Dartmouth e de New Bedford, em Massachusetts. E claro, estava ali, por que eu ia perder essa oportunidade? Fomos, lugar lindíssimo, voamos sobre a costa, vimos os lindos condomínios. Ele até apontou para uma mansão enorme, disse: está vendo aquela mansão? É do Tom Cruise. Tom Cruise deu até não, estou exagerando. Depois de um tempo que nós estávamos voando e ele me explicava ali toda a parte de instrumentação do avião, um Cessna 172, ele então me perguntou: quer pilotar? Eu já estava ali, por que não? Eu falei: claro. Ele falou: bom, então pode segurar aí o yoke. Eu tive certeza o que era primeiro, o volante da aeronave. E ele me explicou algumas coisas básicas. Ele falou: olha, você tem que olhar com atenção para esse instrumento, que é um coordenador de curvas, e você tem que olhar também para esse horizonte artificial. Não importa o que aconteça, olhe para os instrumentos. E lá fui eu, pilotando. Chacoalhava um pouquinho, como você pode imaginar, mas eu olhava para a janela, via um pouco da paisagem, voltava no controle ali. E depois ele me disse assim: agora, Leandro, nós estamos nos aproximando de uma grande e densa nuvem. Olhe os instrumentos. E entramos naquela nuvem e, para ser sincero, todas as direções pareciam idênticas. Não sabia se era para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Não tinha o menor senso de direção. Ele apenas repetia: Leandro, olhe
para os instrumentos. Quando saímos da nuvem, ele disse: parabéns, você não entrou em pânico. Eu disse a ele: eu devia ter entrado em pânico. Ele falou: você não sabe? Você já ouviu falar de John Kennedy Jr.? Eu falei: sim. Ele falou: pois é, ele morreu num desastre aéreo, porque ele estava voando na costa, entrou numa nuvem, perdeu o senso de direção, e ao invés de olhar para os instrumentos, ele tentou fazer um voo visual, entrou em parafuso e morreu num acidente aéreo. Ele falou: a propósito, você quer aterrissar a aeronave? Eu falei: não, obrigado, você mesmo pode fazer isso. Olhar para os instrumentos nos ajuda a evitar o pânico. Me parece que foi isso que Jesus procurou ensinar aos seus discípulos na sua jornada. Porque veja você, nós temos a tendência de pensarmos que seguir a Jesus nos dará como grande benefício entrar no céu. Nós pensamos isso. Mas isso é um pensamento errado. Eu te digo por que é errado. Porque nós não entramos no céu porque seguimos a Jesus. Você me ouviu bem? Nós entramos no céu porque cremos em Jesus. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus diz que temos múltiplas versões aqui, mas o final é exatamente esse: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ladrão da cruz, por exemplo, que a tradição diz que o nome dele era Dimas, ele não seguiu a Jesus, mas lá pendurado naquela cruz, crendo em Jesus, ele ouviu as palavras do Cristo que lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que nós recebemos no dia a dia, desse lado da eternidade, quando cremos em Jesus e mais, seguimos a Jesus? O que isso produz na nossa vida? Meus queridos, dentre tantos benefícios, um deles é que nós poderemos viver desse lado da eternidade destemidamente. Seguir a Jesus nos livra dos nossos medos mais profundos. Como Jesus fez isso na vida dos seus discípulos? Bem, nós sabemos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, que Jesus mudou, capítulo 4, versículo 12, ele mudou-se de Nazaré para um vilarejo chamado Cafarnaum. E Jesus fez isso depois da morte de João o Batizador. Nós chamamos de João Batista, mas isso cria uma série de confusão, porque nós achamos que esse é o sobrenome dele, ou que ele era membro da igreja batista. Nenhuma coisa nem outra. Ele era João Batizador, João que batizava as pessoas no Rio Jordão. Quando ele foi condenado à morte por Herodes Antipas, foi decapitado, Jesus vai e começa o seu QG ministerial, seu quartel-general ministerial em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade não muito grande, com aproximadamente 1.400, 1.500 habitantes. Era conhecida naqueles dias pela litografia, produzindo artes em pedras, e mais do que isso, a atividade pesqueira que acontecia ali naquela região costeira de Cafarnaum. Mas o nome Cafarnaum é Quifarnahum, literalmente vilarejo de Naum. Agora, quem foi Naum? Naum foi um profeta do Antigo Testamento. Esse vilarejo é uma homenagem a um profeta. Por quê? Porque as pessoas que habitavam ali amavam ouvir a voz de Deus, desejavam conhecer a voz de Deus. E não é de admirar que Cafarnaum também era conhecida por ter muitos sábios e mestres e rabinos e sinagogas.
Aliás, uma grande sinagoga foi construída, quando foi demolida, construíram outra em cima dela. Era um lugar em que as pessoas conheciam a Escritura. Nós podemos dizer que era uma cidade que amava conhecer a Bíblia. E Jesus escolheu estabelecer o seu quartel-general exatamente ali com os seus discípulos, visto que a maioria dos seus discípulos, e talvez a única exceção, que não era da Galileia, era Judas. Todos os outros eram daquela região, que tinham um profundo interesse na Escritura. Aí você vai dizer, mas e Jerusalém? E Judá? Jerusalém vivia um período de apostasia. O sacerdócio era corrompido, a maioria deles eram essênios, sequer acreditavam em manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Mas lá, em Cafarnaum, Jesus ensinava a Escritura na sinagoga, abria o rolo e pregava a palavra de Deus ali. As pessoas conheciam a palavra de Deus. E veja você que as histórias que nós vimos registradas no Evangelho até hoje nós vamos fechar com a nossa terceira história, elas orbitam ao redor de Cafarnaum. A primeira foi a tempestade, em que eles estão deixando Cafarnaum para ir para Decápolis. Os judeus não gostavam de Decápolis, mas Jesus está levando os discípulos naquela direção. Você lembra muito bem que armou uma tempestade imensa, tão grande, que o evangelista Mateus chama de sismos, de um abalo sísmico, uma coisa assustadora, um tsunami. E enquanto isso tudo estava acontecendo, Jesus no barco está dormindo com um travesseiro, não um travesseiro de pena de ganso. Travesseiro ali descrito é um saco cheio de areia que ajuda a manter o equilíbrio do barco. Não é admirável isso? Que eu e você às vezes não conseguimos dormir com lençóis de 700 fios e travesseiro com pena de ganso, e Jesus consegue dormir numa tempestade com um travesseiro de areia. Eles ficam desesperados, você lembra da história? Vamos reprisar um trechinho em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 38. Se você encontrou, por favor, diga amém. 38 em diante. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Uma pausa. Note que a contemplação daquela crise, a contemplação daquele problema imenso e tempestuoso, fez com que eles questionassem não o poder de Jesus, mas o caráter de Jesus. Não te importa? A pergunta é: você consegue fazer alguma coisa a respeito disso? Não foi a pergunta deles. A pergunta deles foi: o senhor não está nem aí com o que está acontecendo conosco? É sério demais quando não interpretamos as nossas crises pelos olhos da fé. Começamos a colocar em xeque e questionar o caráter de um Deus que é santo. O texto continua: e ele, despertando, observe bem, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus leva os seus discípulos para viver em Cafarnaum, o vilarejo da voz profética, o vilarejo que ama a Escritura, o vilarejo que ama a palavra de Deus. Jesus quer que os seus discípulos chequem o instrumento de voo da vida continuamente. Algumas pessoas acham que Jesus veio para autenticar a Escritura, mas não é verdade. A Escritura não precisa de autenticação de ninguém, nem dele. A Escritura foi usada por Jesus para autenticar quem ele era, é o contrário.
Era à medida que os discípulos enxergassem a Escritura, eles entenderiam quem era Jesus. E eu ouso dizer que tudo que Jesus fez, em atitude, em palavra e em ação, de alguma maneira refletia a Escritura. Um exemplo: quando Jesus disse em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, a versão curta do versículo, isso não é um ensinamento novo, é um ensinamento que nós encontramos lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 33, no versículo 14, quando o Senhor diz a Moisés: eu vou com vocês e eu lhes darei descanso. Quando Jesus entra num barco e dorme num barco, e vem uma tempestade no barco, isso imediatamente nos leva a uma história do Antigo Testamento, a história do profeta Jonas. Jonas está num barco, Jonas dorme no barco, dorme de angústia e de vergonha. As pessoas não dormem só porque estão em paz. E ele dorme naquele barco, há uma grande tempestade, os marinheiros ficam apavorados, os marinheiros vão até ele, os marinheiros perguntam se ele não vai fazer nada a respeito. Há um contraste entre dois homens num barco, numa tempestade, com gente apavorada. No primeiro barco, o homem é o problema, Jonas. No segundo barco, na segunda tempestade, aquele é a solução, Jesus. Note que até esse ponto do Evangelho, os discípulos de Jesus já tinham visto coisas incríveis, maravilhosas acontecendo. Eles viram Jesus transformar água em vinho, litros e litros e litros. E nós sabemos que para transformar água em vinho, você tem que criar moléculas que não existem na água. Os discípulos, até esse momento da tempestade, já tinham visto Jesus curar leprosos, não apenas hanseníase como nós conhecemos hoje, mas um tipo de lepra inimaginável e terrível. Eles tinham visto ele curar, eles tinham visto Jesus, inclusive, ressuscitar o filho de uma viúva. Mas sabe o que me impressiona? Nenhum desses fenômenos extraordinários fez com que os discípulos respondessem de maneira tão surpreendente como esse texto da tempestade. Nesse texto da tempestade, quando Jesus diz ao vento e diz ao mar que se acalme, se aquiete, imediatamente eles perguntaram o seguinte: quem é este? Quem é este que dá ordem aos ventos e ao mar? E eles obedecem. Por que não fizeram esse tipo de pergunta diante dos outros sinais? Porque eles conheciam a Escritura, eles conheciam o livro. E o que dizia o livro? Salmo 107, versículo 25 em diante. O Salmo 107, do versículo 25 em diante, está descrevendo Deus. E veja como ele é apresentado aqui. Pois ele, Deus, manda e faz levantar o vento tempestuoso, que ele eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem ao abismo, esvaece-lhe a alma de aflição. Eles estão descrevendo alguém que está num barco. Balançam, cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Versículo 29. Faz o quê? Cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. Esses discípulos estão num barco como quem está ébrio, tentando equilibrar e levantar a sua vela, encontrar um caminho, uma solução, e de repente eles clamam a Jesus com dúvida do seu caráter, e Jesus faz exatamente o que o Salmo 107 diz que Deus faz. Ele ordena
tudo fica tranquilo. Eles perguntam: será? Será? Quem é este? Será que este é aquele? Será que este é aquele? Isso nos leva a uma segunda tempestade. O Evangelho de João nos conta, no pano de fundo da segunda tempestade que já visitaremos. Segura o seu barco aí para não afundar. O Evangelho de João nos diz, no capítulo 6, que Jesus fez um sinal maravilhoso. Ele multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão de 5.000 homens. Então, tinha muita gente ali, se contarmos ainda mulheres e crianças. Quando Jesus faz esse sinal tão maravilhoso, a multidão se transforma numa turba. E o texto de João nos diz que eles querem forçar Jesus a ser o rei deles. O que é uma das coisas mais absurdas que nós poderíamos ouvir. Afinal de contas, os reis não se submetem aos seus súditos. São os súditos que devem se submeter ao rei. E essa ideia de forçar alguém a ser rei é exatamente isso, é um rei que vai submeter a nós. O que é uma denúncia, um falso evangelho que existe hoje, dizendo que nós podemos dar ordens a Deus, determinar para Deus, mandar em Deus, de modo algum. Deus é o nosso rei, nós somos seus súditos. O problema é que aquela movimentação política dessas milhares de pessoas que estavam ali, certamente despertaria a ira de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E os Herodes, se você ler na história, era uma família de gente completamente louca, amantes do poder. E o que faria Herodes Antipas? Ele já tinha decapitado João Batista. Ora, ele viria exatamente naquela região. E o que faz Jesus? Para garantir a segurança dos seus discípulos, ele envia os seus discípulos numa embarcação de volta a Cafarnaum. E ele fica para trás. Mateus dá uma descrição muito gentil, porque diz que ele apenas despede a multidão. Mas João nos dá de modo mais gráfico o que acontece. Jesus resiste àquela multidão. E então Jesus sobe para orar sozinho num monte. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Essa é a segunda tempestade. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, essas multidões queriam forçá-lo a ser rei, João explica isso, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Não sabemos o que eles gritaram, qualquer coisa assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temam. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus.
O primeiro episódio da tempestade. Quem é este? Quem é este? Será que é ele? A história que vimos na semana passada, do paralítico de Cafarnaum, o homem que é içado pelo teto. Jesus olha para eles: coragem, minha criança, seus pecados estão perdoados. E o que acontece ali? Os doutores da lei começam a razoar entre si: mas quem é ele? Ele não tem autoridade para perdoar pecados. Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, eu digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja o que está acontecendo, o que está sendo construído aqui. Quem é este? Que autoridade ele tem? Ele tem autoridade. E agora nesse texto, eles estão em outra situação. E imagine você que esses homens que estão habituados com o mar se deparam com vento contrário, são tempestades inesperadas que surgem no mar da Galileia, e eles estão remando, e estão igual uma mosca na sopa, nem para frente, nem para trás. E de repente, no meio daquilo, aparece uma figura andando sobre as águas. Agora, todos nós sabemos que isso é humanamente impossível, e eles também sabiam que isso era humanamente impossível. Naquela situação, eles procuraram uma resposta, e a única que encontraram foi a resposta dentro da superstição que todos nós temos, porque era algo sobrenatural acontecendo ali. Então eles olham, eles estão presos, nem para frente, nem para trás, ventos terríveis, e alguém está andando sobre o mar, e eles dizem: é um fantasma. Provavelmente nós diríamos alguma coisa assim. Os mais intelectuais diriam: é um alien. Mas Jesus responde literalmente no grego, dizendo assim: ego eimi. Jesus disse: eu sou. Agora, essa expressão eu sou te lembra de alguma coisa? No Antigo Testamento, a Bíblia nos conta sobre Moisés e o seu encontro ali com uma sarça ardente, e Deus se revela a ele e explica para ele quem ele é. E Deus diz a Moisés: eu sou. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 9, versículos 7 e 8. Jó, capítulo 9, versículos 7 e 8. Jó, de modo poético, está descrevendo quem é Deus e o que Deus faz. Veja o que ele diz: fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e faz o quê? E anda sobre as ondas do mar. Quando eles agora veem que Jesus está andando sobre as ondas do mar, Jesus diz: eu sou. E Pedro diz: eu posso ir contigo? Aliás, eu nunca faço bullying com Pedro. Quando eu encontrar com ele no céu, eu quero parabenizá-lo, porque ele foi de uma coragem imensa de descer daquele barco e dar alguns passos em direção a Jesus. Ele está de parabéns, o Pedro. E ele está ali diante de Jesus, e quando ele se distrai, quando ele olha para o tamanho das ondas, ele começa a afundar. Sabe o que aconteceu com Pedro? Tirou os olhos dos instrumentos, entrou em pânico e começou a afundar. Quando estamos diante da tempestade, nós precisamos decidir se a tempestade, o tamanho da onda, a força dos ventos, vai roubar a nossa atenção daquilo que é mais importante. Lembre da voz do meu amigo piloto que dizia: Leandro, olhe para o instrumento. E eles olharam, Jesus resgata Pedro, eles entram no barco, e agora não há pergunta, eles não perguntam quem é este, eles não perguntam se ele tem autoridade.
Agora eles têm certeza, porque o livro de Jó, capítulo 9, diz assim, que o Senhor é o único que caminha sobre as águas, e eles dizem literalmente: verdadeiramente és Deus Filho. Na tempestade. Sabe por que eu e você temos tantos temores, tantos medos? Porque tiramos os olhos do instrumento. E como vamos ver Jesus? Como vamos enxergar a Jesus? Aqui está a maneira como ele se revela. Era assim que ele queria que os discípulos o entendessem. Por isso ele estava em Cafarnaum, a terra que apreciava a Escritura, porque era por meio da Escritura que eles enxergariam Jesus. Você está cheio de medo na sua vida, você está angustiado de medo na sua vida, você tem pânico na sua vida. O que você precisa? Reconhecer Jesus por meio da Escritura e ver que Ele é aquele que no meio da tempestade da sua vida, Ele caminha soberanamente sobre as ondas do mar. As estatísticas nos dizem que 84% dos brasileiros têm medo de envelhecer. 84% dos brasileiros têm medo de envelhecer e ficar doente fisicamente ou mentalmente e depender de alguém da família. As estatísticas dizem que 60% dos nossos jovens de 18 a 30 anos, eles têm medo de não conseguirem concretizar os seus sonhos de carreira. As estatísticas dizem que 80% dos brasileiros têm medo dos reveses econômicos, têm medo de inflação, de recessão, do que vai acontecer, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou viver dessa maneira. 40% dos brasileiros têm medo de enfrentar problema de saúde. E 1 em cada 3 brasileiros tem medo da violência. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? O eu sou está com você em qualquer tempestade. Se a nuvem é espessa e densa, e você olha em todas as direções e não vê saída, não perca o foco. Olhe para Ele, pense nele, busque nele. Sabe por que as coisas vão ficando tão mais difíceis? Porque nós ficamos olhando para a nuvem, e para o problema da nuvem, para o problema da onda, e por aquilo que está. Olhe para Ele, concentre-se nele. Missionária chamada Lilia Stroder, ela era uma artista, 1888, era celebrada como uma pintora de quadros, e ela decidiu abrir mão da carreira para pregar o Evangelho na Algéria, e assim fez. Ali ela pregou o Evangelho para muitas pessoas, para franceses, para judeus, para africanos, mas ela disse que a cada dia as dificuldades, as lutas, faziam com que ela perdesse o foco, e por essa razão, ela escreveu um pequeno livreto, dizendo assim: transforme a sua visão, transforme a visão da sua alma e olhe para Jesus, olhe para Ele, e Ele resplandecerá quando tudo à sua volta escurece. E esse pequeno livreto inspirou um hino antigo, que diz assim: volte os seus olhos para Jesus, olhe na sua face maravilhosa, na luz de sua glória e graça. Nós não cantamos recentemente um hineto popular que diz: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. É aí, meus queridos, quando o barco solavanca, quando os ventos são contrários, quando as notícias não são aquelas que nós esperávamos, que é a hora de fixar os olhos nos instrumentos e ter certeza de que o eu sou caminha conosco sobre as ondas das tempestades. Vamos ficar em pé. Pai Santo, Pai querido, obrigado por essa noite.
Obrigado por cada pessoa que aqui se encontra. Obrigado pela oportunidade que temos de buscar a Tua face. Senhor, ajuda-nos. Várias pessoas aqui nessa noite estão tomadas por temores. Mas qualquer que seja o temor, ajuda-nos, Pai, a fixarmos os nossos olhos no instrumento da Tua palavra, a fim de que possamos reconhecer a presença do Salvador Jesus conosco. E assim, vivermos destemidamente. Porque se o Senhor está conosco, o que precisamos temer, Pai? Dê paz, dê segurança, dê ousadia ao seu povo. O que quer que enfrentem, que eles se lembrem que não enfrentam sozinhos. O Senhor está conosco, Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, entesoure a Sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.